né? Já, gente. Daqui a 2 minutos. Ah, não, é agora. Não tem intervalo? Ah, que bom. Então é agora. Eu ia falar no próximo bloco, mas nosso próximo assunto é sobre o universo dos bebês. Então é para você e para todas vocês que estão aí sonhando com bebê. Mas eu trouxe essa pauta especialmente pensando nas vovós. Porque eu sei como a gente é abelhuda, né? Eu tô falando isso porque eu ainda não sou vó, mas daqui a um mês eu vou ser vó do Bernardo. E eu tô super feliz com isso. Mas pra gente ser abelhuda, a gente tem que ter conhecimento, porque muita coisa mudou, gente. A medicina foi acolhendo as novidades, muitas pesquisas foram feitas e hoje a Mariana Sena, que é doula há 28 anos, traz algumas informações valiosas para a gente. E como doula, ela acompanha as mulheres na jornada da gestação, do parto, do pós-parto e ela também é uma consultora de amamentação. Para a gente entender mais sobre tudo isso, sobre esse universo maravilhoso, eu a recebo com muito carinho. Mariana Sena, seja bem-vinda! Muito bom te receber, te conhecer. E eu estou muito feliz de trazer esse assunto porque eu costumo falar para as minhas amigas, assim, quando estão grávidas, eu falo isso muito para minha norinha, né? Se prepara, porque eu penso, tá? Que as pessoas acabam romantizando muito e só romantizando essa fase e que é tão desafiadora, não só para a mulher, mas para o casal, não é verdade? Sem dúvidas, né? Antes da gente conversar, eu queria saber o que é doula. Pois é. Gente, muito obrigada pelo convite. Doula é uma acompanhante de parto, né? É uma profissional capacitada para instruir o casal na preparação para a chegada para o bebê, né? A gente sabe que muitas coisas vêm mudando com o avanço da medicina, mas o suporte físico e emocional dessa profissional pode mudar um pouquinho aquele cenário de parto. Então, a gente está habituado a ouvir aquelas histórias desafiadoras, né? De parto, das nossas mães e avós. E uma profissional como uma doula tende a auxiliar nesse processo para que essa experiência seja mais vantajosa e positiva para a família, né? Que demais. Agora eu fiquei curiosa aqui, eu falei que você é doula há 28 anos, mas não, você não nasceu 28, doula, não. Ah, tá, porque não dá pra você ser doula, só se você nascesse imagina. doula, não, você Pois é. tem 28 anos. Exato. E como é que faz pra virar doula? Precisa fazer um curso de formação de doulas ou de educação perinatal e ter interesse, né? Costumo dizer que doula é uma vocação, na verdade. A gente precisa amar mesmo, estar ali, né, apoiando a mulher em jornadas longas de parto, né, instruindo a família. Então, basta ter esse desejo e buscar um curso profissionalizante. Nossa, que coisa maravilhosa. Na minha época não tinha, né? Mas eu nunca vou esquecer de algumas enfermeiras que, assim, me deram um conselho aqui, uma dica ali, uma aulinha colar, porque elas fazem toda a diferença. Que bom que hoje existem doulas como a Mariana que está aqui. A gente tem um bebê, tem mamas, tem útero. O que a gente precisa saber? O que é que tem de importante agora? Bom, primeira coisa de tudo, se você engravidou agora, tem interesse em se informar mais sobre como se preparar para a chegada do seu bebê, é começar um bom pré-natal, né? Então, em busca de bons profissionais. Uma doula, como eu disse para vocês, pode auxiliar nessa preparação. E hoje a gente tem cursos, né? Onde a gente explica as fases do trabalho de parto, os primeiros cuidados também com o recém-nascido e por aí vai. Que maravilha, gente. Olha lá, vamos ver então e vamos tentar entender um pouquinho aqui, porque eu sei que as mamães vão fazer o curso, mas eu fico pensando nas vovós que precisam aprender, porque vó gosta de se meter. Isso às vezes gera um conflito, não é verdade? É verdade, com certeza. E criar essa linha, né, de respeito entre o maternário de uma nova mãe e uma avó que vem também, obviamente, cercada das melhores intenções e de experiência, também faz diferença. Mas hoje muita coisa mudou e a primeira dica que eu vou dar para as avós hoje é sobre o colo. A gente está sempre acostumado a ouvir, né, que o colo estraga, mas a verdade é que os bebês, até os primeiros 3 meses de vida, eles passam por uma fase que a gente conhece como esterogestação. É como se fosse uma gestação fora do útero. Então, o bebê, quando ele nasce, ele apresenta uma necessidade fisiológica de colo, né? Não é que o colo ele vai estragar o bebê. A mãe precisa se conectar mesmo. As avós podem abrir espaço nesse começo, né? E cuidar. A gente fala muito sobre a importância da rede de apoio, né? Então, instruir a família para poder cuidar, por exemplo, da alimentação dessa mãe, os cuidados com a casa, para que a mãe ela consiga se dedicar inicialmente a essa adaptação que tende a ser desafiadora mesmo, a privação de sono, né? Costumo dizer que ninguém te prepara para isso, né? Ninguém coloca lá no YouTube como que é uma mãe ouvindo um choro de um bebê recém-parido. É desafiador mesmo, mas a gente sabe que com cuidado e instrução é super possível, né? Então, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho, para dar uma dica
rapidinho de amamentação. A gente sabe que, sem dúvidas, é uma queixa muito frequente, né, que a gente ouve no consultório, os desafios, né, que as mães enfrentam. Mas o segredo mesmo da amamentação em si, essa preparação, é como cuidar também da mama. Então, nos primeiros dias, a tendência é que o leite ele desça ali lá pelo 3º, 5º dia. A mama tende a ficar um pouco mais enrijecida, dolorida. E ao contrário do que a gente cresceu ouvindo, né, que tinha que ir para debaixo do chuveiro, esfregar a buchinha quente ou então deixar a água cair, nada disso a gente utiliza mais. Na verdade, a gente precisa amolecer essa região para facilitar o contato do bebê com a mama. Então, a gente pode começar fazendo movimentos circulares. Perceba que eu não estou alisando a mama, eu realmente estou pressionando. Fazendo movimentos circulares, a gente também pode utilizar a palma da mão e pressionar delicadamente. É importante que os maridos também aprendam a fazer essa massagem, porque muitas das vezes a mãe está sensível nesse período e às vezes ela não quer encostar, né? Então, saber como executar essa massagem pode, inclusive, salvar uma amamentação. E vocês também podem envolver com a palma da mão, né, ao redor da mama e fazer essa pressão. Quando a gente sentir essa mobilidade, a gente consegue colocar o bebê para mamar com mais facilidade. Ah, então se o peito estiver muito rígido, duro... Exato, o bebê vai escorregar e vai pegar o bico. E aí é onde ocasiona as fissuras, mastite, baixo ganho de peso e por aí vai. Bom, um passo já foi dado, mas eu quero ressaltar algo que você disse e quero pegar daí depois. Se tiver fissura, o que é para fazer? Mas segura que a gente volta já já. E o que eu quero ressaltar é o seguinte, Mariana falou uma coisa que eu falei outro dia mesmo para minha nora, né? Porque tem aquela coisa assim... Você precisa de ajuda? Ai, mas será que eu não vou ficar mais tensa porque eu vou ter que dar atenção para você? Não, porque a gente não está ali, primeiro, para fazer o papel da mãe, para cuidar do bebê, para ficar com o bebê no colo. A gente está ali para cuidar da que teve bebê, da mãe que teve bebê, não do bebê. A gente vai cuidar da alimentação da mãe, a gente vai cuidar para que a mãe possa descansar, a gente vai cuidar de arrumar a casa, de fazer as coisas que a mãe não consegue fazer para que ela consiga se recuperar, né? Isso eu aprendi com a minha própria mãe, que foi assim que ela fez quando veio me ajudar no meu primeiro, no meu segundo parto. Mas segura aí que eu vou voltar depois dessa parte da fissura para ver se tem alguma novidade, porque que vai fissurar, vai. Não necessariamente. Não? Com informação, não. Ah lá, então a gente quer aprender, né? Segura que eu volto já já, Mariana. Tá vendo que coisa boa? Vamos lá. Doula Mariana, você tá aí sentadinha para amamentar? Pois é, a gente conversou sobre fissura, né? Agora bora ensinar o pessoal como Então quer dizer né? que não é fato de que, assim, começou a amamentar, primeiro filho e principalmente vai fissurar o seio. Pois é, a gente cresce com essa ideia, né? De que mulher tem que sofrer, Sim. né? Que tudo vai ser um processo doloroso, assim como o parto, a amamentação também, né? Mas na prática não precisa ser assim. Quando a gente tem acesso, como hoje, né, a tanta informação, a profissionais, né, competentes para poder auxiliar nesse processo, a gente pode sim, sem dúvidas, evitar fissuras. Então não é obrigatório que a mulher tenha fissura ao amamentar. Que legal. E o que é que faz com que a gente previna as fissuras? Instrução, então o melhor item, né, que sempre falo no enxoval, é que a mãe consuma informações mesmo de qualidade, né? Então, evitar, por exemplo, estimular a mama, passar buchinha, pomadas, cremes. O próprio corpo se encarrega disso, né? A melhor preparação que a gente pode fazer após o nascimento do bebê é iniciar a massagem para poder aliviar após a descida do leite e ajustar o posicionamento do bebê. Então, o bebê que está bem posicionado, a mãe também, tende a facilitar esse processo e diminuir a chance dela desencadear uma fissura. Perfeito. Eu me lembro nos meus dois partos, né, no preparo dos dois, que tem... Principalmente no começo, que o bebê é mais preguiçosinho, dorme muito, aquele momento que a mama fica muito cheia e ela acaba meio que empedrando e fica dolorida. Fazer compressa ajuda ou não? Não, na verdade a compressa quente, principalmente, ela acaba vasodilatando, faz com que o leite ele desça com mais rapidez, o que inicialmente parece uma ótima ideia para uma mãe de primeira viagem, né? Vamos deixar esse leite descer. Mas na verdade é o tempo dela sair do chuveiro, o peito já encheu de novo e aí vira uma bola de neve. Então o melhor que a gente tem de fazer é deixar com que esse bebê ele esvazie corretamente a mama. Então respeitar o tempo do bebê, se certificar que esse bebê ele está fazendo a sucção efetiva, né? Então muitos bebês eles intercalam pelo que a gente chama de sucção não nutritiva, né? Até os 2 anos, né? Como a gente estava conversando agora há pouco com o dentista, né? Os bebês eles passam pela fase oral. Então essa descoberta do mundo se inicia pela boca. Então é esperado que esse bebê ele também fique ali no peito fazendo o que o pessoal costuma dizer, né? O chupetar o peito, que seria essa sucção
sucção não nutritiva, né? Percebeu que o bebê está fazendo muito essa sucção não nutritiva, é delegar o colinho, né? Afastar o bebê, entregar para o pai, para a vovó, porque também se o bebê ficar ali nesse contato, ele vai ficar sentindo aquele cheirinho, vai querer ficar o dia inteiro com a mãe, né? Ok. Bom, já que você falou que é posicionar o bebê de forma correta, qual é a forma correta para amamentar? De posicionar, ótimo. Então vamos lá. A gente tem aqui o meu bebezinho, né? Vou mostrar para vocês. O ideal é a gente entender que a mãe precisa estar muito bem posicionada. Então, os papais, as avós que estão assistindo, né? Se certifiquem do conforto da mãe, né? Não é só sobre o bebê, a mãe também precisa estar bem acolhida. Então, as costas têm que estar bem apoiadas, os cotovelos também. O ideal seria sempre utilizar uma almofada de amamentação ou algum travesseiro para poder dar um suporte, principalmente para o cotovelo. Virar inicialmente o bebê barriga com barriga. Permanecer o nariz mais ou menos em torno aqui do bico. A gente vai fazer, depois de fazer aquela massagem, né? Sentindo aqui essa flexibilidade, a gente vai dar uma cosquinha no nariz do bebê. Então, a gente vai passar por cima. Lembrar que é sempre o bebê que vem até a mãe, não a mãe que vai até o bebê. Um dos erros muito comuns que a gente vê no consultório é a mãe curvada, tentando acertar, né? Essa pega. Então, o bebê ele não tem que amamentar mamando o bico. Ele deve abocanhar a maior parte da auréola. E como que a gente faz isso? Guiando esse bebê. Então, a gente vai fazer essa pincinha, vamos fazer a cosquinha no nariz e vamos, quando o bebê abrir a boquinha, a gente coloca. E aí, o que essa mãe, então, ela tem que observar? A barriga tem que estar bem encostadinha com a barriga da mãe, esse nariz, ele tem que estar totalmente livre, o queixo tem que estar bem apoiado na mama para que a língua consiga fazer uma massagem que vai ajudar a extrair a quantidade necessária de leite e, principalmente, relaxar, né? Então, uma mãe relaxada, a tendência é que esse bebê... A almofada de amamentação fica embaixo desse braço. Exatamente, ela vai ficar envolvendo todo o corpo da mãe. E aí, o bebê pode amamentar. Agora, uma outra posição que eu vou ensinar para vocês, que tende a ajudar muito as mães nesse início, é a posição invertida. Então, ao invés da gente colocar esse bebê barriga com barriga, a gente vai colocar o bebê totalmente de lado. Aí você pensa, meu Deus, mas esse bebê vai ficar com a perninha aqui levantada? Mas ele vai ficar totalmente bem apoiado aqui no seu antebraço, com o auxílio da almofada de amamentação, e a gente consegue ter uma maior mobilidade com essa mão de movimentar a mama e com a outra esse controle. A gente sabe que nesse começo, né, a cabecinha do bebê precisa de uma sustentação maior, então a gente consegue também ajustar melhor a pega nessa posição. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Fez a massagem em movimentos circulares, percebi que essa mama tem mais flexibilidade, eu vou posicionar esse bebê. Perceba, olha, eu tenho a minha mão livre, consigo remover o bebê sempre que eu precisar e eu consigo com essa outra mão também dar essa sustentação para o bebê. Por aí já é um bom começo. Perfeito. Acabou de mamar, a gente ainda coloca o bebê para rotar? Não necessariamente. Por quê? O bebê, quando ele mama no peito, a boquinha, ela vai dar bem a entrada de ar. Então, eu sempre falo que o mais importante é a gente se conectar com o bebê, né? Para precisar entender se esse bebê está desconfortável. Quando você bebe um refrigerante, por exemplo, ou uma água com gás, você não consegue deitar com a barriga para cima sem antes arrotar, né? O bebê é a mesma coisa. Se ele estiver desconfortável, ele vai apresentar esses sinais. Costumo dizer, não precisa deixar o pai pagando os pecados de madrugada ali, né? 2 horas com o bebê em pé. Agora, percebeu que o bebê está apresentando qualquer tipo de desconforto, é só deixar um pouquinho em pé. Agora, se esse bebê, ele está totalmente relaxado, ele não está apresentando pra gente nenhum sinal de que precisa efetivamente arrotar. Até porque não entrou tanto ar. Agora, se for ofertar o leite por outros dispositivos, a chance da ingestão de ar é maior e aí sim se faz necessário colocar o bebê para arrotar. Perfeito. Antigamente existiam, não sei se ainda existe hoje, aquelas conchas que colocava no peito. Essas conchas são boas ou ruins? Elas são ruins, porque o leite, ele fica, para quem nunca viu, né, uma concha, ela basicamente acopla, né, a região aqui da auréola e ela deixa a região totalmente úmida e abafada. Então, aquele leite, ele vai pingando, né, que é esperado nesse começo, e isso faz com que o peito fique totalmente imerso ali, né, nesse líquido. E a mãe coloca o sutiã, que deixa a região totalmente abafada. Isso aumenta a predisposição para essa mãe desenvolver uma candidíase mamária. Então, uma dica que eu dou para as mães que estão em casa me assistindo, um item que vale muito a pena investir no enxoval é a rosquinha de amamentação. A rosquinha, ela pode ser feita tanto com paninho de boca, quanto a gente pode encontrar pronta hoje na internet também. Ela é um círculo, parece uma rosquinha mesmo, e ela tem um espacinho que permite que essa região fique arejada e consiga absorver o leite. Então, evitar o... Essa rosquinha, ela é fofinha? Ela tem uma espessura ou ela é coladinha no seio? Ela é bem grossinha.
e a mãe consegue colocar no seio e cobrir com o sutiã. E aí, ao perceber que tá úmido, ela consegue trocar. Porque aí o sutiã não vai tocar no bico, porque o bico fica sensível, principalmente se ele tá rachado. Aquelas pomadas cicatrizantes, que todo mundo conhece várias no mercado, né? Elas funcionam ou não? Não é para usar? Olha, elas têm uma indicação muito pontual. Eu costumo dizer que se você for utilizar somente para tratar uma fissura, eu não acho bacana, porque o que acontece? Ela tem uma propriedade oleosa. Então a mãe, ela literalmente besunta o peito, né, com essa pomada, o bebê ele entra em contato com a mama e escorrega e mama o bico. Então tem de fato ação cicatrizante, mas acaba prolongando esse processo de cicatrização. Então a melhor forma da gente tratar uma fissura seria ajustando a pega, o posicionamento desse bebê e até auxiliando com tratamentos como o laser, né? Tá ruim o microfone? Mas tá tudo bem agora? Então eu vou ali dar um recadinho pra gente voltar aqui com a Doula Mariana. Eu ia falar Mariana Doula. Então, aí você estava falando do que é que a gente pode fazer se a mama ficar rachada. Tem alguma outra dica, assim? Com certeza. A gente pode jogar o próprio leite. Então, o leite ele também tem uma ação que pode facilitar esse processo de cicatrização. Procurar deixar essa região livre. Então, evitar ficar usando protetor de seio, por exemplo, a não ser que vá para uma consulta. Outro dia eu vi uma influenciadora que cortou o biquinho do sutiã para deixar arejado. Maravilhoso. Tudo bem? Com certeza, é uma opção também. Só tem que ficar com cuidado, porque se raspar o tecido da blusa vai ficar desconfortável, vai doer mais, né? E banho de luz, eu vou até dar o meu exemplo, porque quando eu tive a Carol, a minha segunda filha, uma enfermeira na maternidade me ensinou a ligar um abajurzinho com uma distância assim e ajudou na cicatrização. Isso é ruim ou tudo bem, é bom? Não tem nenhum estudo que comprove cientificamente, né, o benefício, mas a gente sabe que, por exemplo, tomar sol pode ajudar, né, então deixar essa região bem arejada e principalmente procurar ajustar. Então hoje a gente tem diversos vídeos, né, na internet mostrando como se faz a pega correta, procurar entender também e respeitar o tempo de adaptação do bebê, né? Então, nem sempre a amamentação ela vai se estabelecer assim, igual a gente vê nos filmes e novelas, né? Colocou o bebê pronto, ele vai saber como... Mas tem um filme aí que eu não sei se você já assistiu, vou até deixar de indicação para vocês, mamães, vovós e principalmente os maridos, para entenderem bem esse momento. Não é para ninguém ficar assustado, porque passa, como tudo na vida passa, mas tem um filme chamado Tully. Você já assistiu esse filme? Não. Assista. Eu até chorei, porque eu fiquei lembrando de mim mesma, aos 22 anos, mãe do Gabriel, perdidinha, assim, sabe? Porque a gente fica perdidinha e é desgastante. Mas passa. Mas é muito legal porque esse filme mostra bem a realidade, sem romantizar. Porque eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer na vida é criar muita expectativa, né? Porque a frustração é tão ruim. Então, quando a gente sabe o que nos espera, a gente se prepara melhor, né? Minha mãe falava assim muito pra mim: o bebê dormiu, dorme. Dorme porque você vai precisar desse descanso. E realmente, a gente tem que entender que a gente tem limitações nessa fase. Agora, Mariana, uma coisa que eu acho que deixa pai e mãe, principalmente de primeira viagem de cabelo em pé, é a cólica, né? Tem alguma dica para cólica? Olha, a cólica é esperado que ela ocorra ali lá por volta do primeiro mês de vida do bebê. Acontece por conta de um amadurecimento gastrointestinal. Assim como as fissuras, a cólica também não necessariamente vai acontecer com todos os bebês. A gente sabe que uma grande maioria, né, apresenta esses sintomas. Uma dica que eu dou é bolsinha de água quente ou bolsinha com sementes, que hoje a gente encontra também no mercado. Procurar deixar o bebê no colinho mesmo. Então, essa posição, por exemplo, deixar o bebê como ele fica dentro do útero, né? Então, um pouquinho mais apertadinho, colocar aqui uma bolsinha de água quente, caminhar com o bebê pela casa, utilizar ruído branco, né? Que lembra o som do útero. Então, olha como a natureza é perfeita. Gente, né? ruído branco. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não sabia que isso existia. Pois Aí, na minha época, a Carol tem 22 anos, a gente dava aquela... Passava chupeta num pozinho chamado funchicória. No meio daquela confusão toda, neném gritando, o outro filho querendo atenção. Claro que o pó da funchicória caiu. Aí vem com o aspirador de pó e a criança gritando. Na hora que ligou o aspirador de pó, a Carol fez... dormiu. Aí acabou de limpar, desligou o aspirador de pó, a Carol... Aí, peraí, calma. Liga o aspirador de pó. Acalmou.
Resultado, a gente descobriu que ela dormia com aspirador de pó. Imagina a loucura que virou minha casa, né? O neném com aspirador de pó quase que o dia inteiro. Mas aí depois eu descobri que existe, inclusive no Spotify, Exato, esses tem ruídos. vários, exato. Ruído branco ou white noise. Vocês têm que baixar e usar, A trilha porque sonora, realmente né, dos funciona. novos pais, sem Né? dúvida. Quando a gente não sabe, a gente acha que é uma loucura, mas funciona, gente, é Você fantástico. acaba dormindo depois com aquele barulho, né? É Você mesmo. maravilhoso. É impressionante, né, Mariana? Com certeza. E sabe por que isso acontece? O período da esterogestação, né? Então, o bebê, ele ainda entende que está no útero. Ele não entende que ele e a mãe não são a mesma pessoa, né? Então, quando a gente tenta lembrar para esse bebê como que era no útero, tende a ficar mais calmo. Então, o barulho do aspirador vale, de secador de cabelo também. Na falta ali, né? Coloca um Deve secador ser isso de que eles cabelo. ouvem lá exato. dentro, né? É bem barulhento mesmo, então eles tendem a acalmar. Encontrei uma vovó na academia, aliás, um beijo pra Renata, que deve estar assistindo o programa, a Dina, que estão de bebê novinho. E aí ela estava me falando que o genro ensinou um jeito novo de balançar o bebê. E que ela ficou assim, como assim? Porque a gente, na minha época, balançava o bebê. Minha mãe sempre falava que não era para balançar, porque o bebê sente enjoo desse negócio de que ele não tá no parque de diversão. Mas assim, né? Mas aí ele estava fazendo assim, ó. Já viu é com a isso? bola Ah. de ginástica, né? É possível também. O pai pode ficar com a bola. Mas e por vai que ficar fazendo esse pequenos movimento e pulinhos. não esse? Então, na verdade, não sei te dizer precisamente o porquê, mas essa sensação de movimentação tende a deixar o bebê mais calmo. Porque lembra eu acho que também porque o quando a útero, gente né? anda, Quando a tá gente vai andando, tá assim, né? O bebê vai dando uma movimentando. balançadinha Exato. assim e não assim, né? Exato. Essa sensação de movimentação lembra o útero. Então, Faz pode sentido. perceber, quando o bebê vai pro carro, por exemplo, geralmente dorme, porque tá com essa sensação de movimentação também. Maravilha. Bom, nosso tempo voa, a televisão é assim, volta. Com certeza. Será que um dia a gente consegue ensinar a dar banho em bebê? Com certeza, Ó, botar uma me chama. banheira aqui? Vamos? Com certeza, vamos. Mas era bom com bebê de verdade. O meu eu não vou poder trazer, né, gente? Quem se voluntaria? Manda lá nos comentários. Isso é legal, né? Um bebezinho de verdade pra me dar banho. Ai, que gostoso. Delícia. Olha, amei te receber. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E volta pra gente poder falar um pouquinho mais. O tempo acabou, né, Rose? Senão eu ia ficar aqui batendo papo até amanhã. Acabou. Então, a gente convida a Mariana para voltar. Obrigada. E aí falar um pouquinho de parto também. Com certeza. Apesar de que eu acho que é sempre muito bom a gente ouvir também nossa obstetra, né? Com certeza. Fazer o pré-natal bonitinho. Meninas, não pode negligenciar essa parte, que é super importante, né? A gente sabe que numa cidade grande como São Paulo, as coisas até acontecem da forma, de repente, mais correta, né? Com mais facilidade. Mas, às vezes, numa cidade pequenininha, tá faltando um profissional dessa área, mas é importante você tentar de toda forma. Com certeza. Muito obrigada. Ó, se você quiser mais informações, siga a Mariana no Instagram, é Doula Mariana Sena, tenho certeza que você vai amar, Doula Mariana Sena. E o telefone de contato, o WhatsApp, para você bater um papo, você falou que tem cursos, né? Isso, tenho cursos, faço acompanhamento de parto, laser terapia, despedida da barriga. Despedida da barriga, o que é isso? Delícia. A gente faz um escalda-pés, um momentinho entre mulheres, pra mãe se preparar para esse momento do parto. Que delícia, né? gente. Muito gostoso. Gostei. Então, você entra em contato no 11 9 8252 7880. 11 9 8252 7880. Obrigada. obrigada. Tchau para esse bebezinho e até a Até a próxima. próxima. Obrigada, Mariana. Obrigada.